Daí a gente já... Não está muito cheia, não. Aê! É cheia. Aê, show de bola. Vou te Então, mostrar. Rose, tu quer começar a fazer a abertura oficial? Pode começar, Jaque. Então tá. Boa Obrigada, noite. tá? Ah, Eu respira. estou participando do curso aqui de aba, né? Que está tendo aula de aba aqui. Eu estou no aba. A Beatriz vai assessorar você hoje, tá bom? Tá, perfeito, tranquilo. Assessorar ela. Aproveita o curso do ABA aí. Qualquer coisa a gente grita, tá? Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Estamos com um pouquinho de atraso, então vou dar uma aceleradinha agora no início. Mas eu acho que nossos momentos de conversinha também são bons. Começo do começo, eu coloquei o nosso protocolo de ontem, tá? Porque 5 pessoas responderam. Esse aqui é aquele de autorização do uso de imagens, né, de participação. Então, mesmo quem não quer fazer parte da pesquisa, eu e a Neiva precisamos que vocês respondam ali também, para a gente também ter esse quantitativo de quem participou e quem não participou, para a gente, né, não, daqui a pouco, estar usando dados de vocês sem ter autorização para a gente conseguir separar, tá? Nosso percurso de hoje, então, nós começamos com a nossa sondagem, sempre, sondagem inicial, passamos para a epistemologia genética, passamos pelos tipos de conhecimento e vamos para a nossa avaliação final, tá? Eu gosto do percurso porque é mais ou menos aquele esquema das nossas aulas, tá? Do que a gente vai trabalhar hoje. Para começar, nós vamos fazer um brainstorm. Nós vamos de brainstorm hoje, tá? Recurso um pouco diferente, mas que acho extremamente gostoso e importante para a gente ir vendo, né, e entendendo um pouco mais. Nesse brainstorm, vocês vão colocar 3 palavras, tá? Que vocês lembram lá da época de formação de vocês, ou que vocês já ouviram falar alguma vez na vida sobre o nosso amigo, irmão e companheiro, o Jean, né? Então, o Jean hoje é o nosso parceiro de aula, né? O Piaget hoje é a base que a gente vai explorar bastante. Então, eu não vou abrir ele, não vou compartilhar a tela, porque a gente já passou muito do tempo. Mas, por favor, coloquem lá as 3 palavrinhas, tá? Abre como se fosse uma votaçãozinha. Quando vocês clicarem aqui no link, ele já abre lá como se fosse uma votação, tá? Vou começando enquanto vocês vão respondendo 3 palavrinhas do Piaget, tá? E vale ser sarcástico nas palavrinhas do Piaget também, tá? Não precisa Mas ser... onde está o link, hein, Jaque? Eu coloquei aqui no chat. Ah, tá. Só clicar no último linkzinho de chat ali, ele aparece. E se alguém quiser, quem tiver computador celular, se quiser ler com o QR Code, tá? Consegue ler com o QR Code. E eu estava olhando a nossa gravação, e faz tempo que eu não olho gravação do Zoom, né? E eu achei o máximo que na gravação do Zoom só aparece a tela que eu estou compartilhando e a minha cara pequena, né? Não aparece os outros. Eu adorei isso, achei muito legal. Porque eu não tinha olhado, faz tempo que eu não uso o Zoom, assim, eu gostei desse recurso, até que ficou bonitinho, assim, apesar de que eu montei os slides e eu fiquei por cima da maior parte dos slides, mas vida que segue, né? Depois, no PDF da aula, quando vocês clicarem em cima do QR Code, aqui ele abre de novo aquela votação, tá? O link fica ativo, nós colocamos o link ativo dentro. Continuando, então, e pensando um pouquinho em epistemologia genética. Piaget foi grandemente conhecido em função do construtivismo, né? Isso foi algo assim que muitas pessoas conheceram o Piaget em função do construtivismo, o que de certa forma é uma falácia, é uma mentira, tá? Por quê? Piaget, ele não criou uma teoria para ser aplicada em escola. Ele não teve essa intenção em momento algum, e ele até, num dos livros dele, aqui, Psicologia e Pedagogia, ele afirma categoricamente, né, que em momento algum ele quis criar um programa de ensino, um método de ensino. Mas o que acontece, né? Na época em que Piaget começa a fazer os estudos na faculdade em Genebra, né, quando ele começa a trabalhar no Instituto de Psicologia de lá, os Estados Unidos, Segunda Guerra, a Rússia, Sputnik, toda aquela coisa está acontecendo e os americanos se dão conta de que eles, no fundo, treinaram os alunos deles para resolver contas, mas eles não ensinaram a pensar.
E eles se dão conta de que os russos e alguns outros países ensinaram a resolver problemas, ensinaram a pensar. E aí eles começam a procurar formas de entender como a criança aprende para conseguir melhorar o método de ensino deles e competir na Guerra Fria. E alguém deles lá dá de cara com as publicações de Piaget. E Piaget sempre foi um escritor voraz, né? Ele viveu 83 anos e ele tem 100 e poucos materiais publicados, fora as aulas, né? Eles transcreviam as aulas, as palestras, fora as palestras que estão lá hoje disponíveis só em Genebra, no Instituto Piaget, que não sai de lá, né? Que fica lá. Então, quais eram, né, os problemas no sentido da teoria de Piaget? Primeiro, né, ele estava, né, lá em Genebra e a escrita dele era feita em francês, né? Então, do francês vai ser, as primeiros escritos são em alemão. Depois, em função do grupo de estudos dele, os primeiros são em alemão. Depois passa a ser em francês. Do francês começa-se a traduzir para o... 3 palavras, show, valeu, Vânia. Começa-se a traduzir para o inglês, do inglês passa para o espanhol, do espanhol chega até aqui na gente. Então, a briga entre estágio e estádio, né, já é um começo dessa folia de tradução. Então, na verdade, ler Piaget, eu acho que nenhum de nós nunca leu, né? Se algum de vocês leu francês, eu invejo, mas a gente lê o que tem, então vamos lá. A epistemologia genética vai ser o estudo da natureza, da origem, né? E ele tinha aquela pergunta, tá, como é que a gente sabe o que a gente sabe? Por que a gente sabe isso? Bem aquela coisa de criança, né? Como sabemos o que pensamos que sabemos? Eu penso que eu sei tal coisa, mas como que eu vou saber que eu pensei que eu sei tal coisa? Bem aquela coisa assim, ó, de gente doida perguntando o tempo todo. E na história do Piaget, o pai dele é professor, é um professor de filosofia numa universidade, e a mãe dele também é professora, apesar de ser um pouco mais recatada, né? Aos 11 anos, ele escreve o primeiro artigo científico dele. Né? O primeiro artigo científico dele foi escrito aos 11 anos e foi um estudo de caso que ele fez sobre os moluscos. A adaptação dos moluscos na praia, perto da casa dele. Ele ia todo dia na praia observar os moluscos e ele percebeu como eles se adaptavam, né, ao ambiente do frio, ao gelo. Os moluscos não morriam no inverno quando congelava a praia. Então, aos 11 anos, claro, ele mente a idade dele quando ele envia o artigo para publicar. Só que assim, é fantástico. É fantástico. E a partir dali, enquanto biólogo, né, estudou muito. Só que a ideia dele era tentar entender como as coisas aconteciam. Quando ele começa a estudar os animais, ele começa a estudar essa parte da adaptação. Essa parte de ver, né, o empírico, o que eu estou vendo com aquilo que eu estou racionalizando. E nos animais, nas plantas, nos vegetais, ele conseguiu estudar isso. Né? Ele estudou muitos processos de transformação. Só que isso não respondia às perguntas dele. E aí, quando ele né, começa a entrar dentro da psicologia, e a entrada dele na psicologia acontece meio sem querer, assim, ele acaba tendo que se mudar em função de religião, guerra, enfim, e aí ele é convidado para trabalhar, né, e ele recebe uma bolsa, e essa bolsa é num centro psiquiátrico de crianças. E ele, enquanto biólogo, que estudava o desenvolvimento, para ele é fantástico ver a anomalia. Ele foi estudar a anomalia, o que não estava certo, né? E aí ele pega e começa a estudar a observar aqueles deficientes que eram vistos naquela época, né, como não normais, e ele se encanta pelo conhecimento do cérebro. E ele tenta observar eles, mas vocês sabem que o ser humano, um é muito diferente do outro. E aí ele começa a criar pequenas testagens, pequenos testes, ele começa a criar um método de observação onde ele aplica a mesma coisa com todos e observa o que foi falado, observa a resposta. Então, dentro do processo de avaliação do Piaget, o material, o teste não é tão importante quanto a pergunta e, principalmente, a resposta da criança e a tua pergunta recursiva. Todos os livros dele, todas as testagens dele e de quem trabalhava com ele, o mais importante, o mais enfatizado é a primeira resposta da criança
e o teu contra-argumento. É no contra-argumento que ele constrói toda a teoria dele. Não é na primeira resposta da criança. É no porquê que a criança respondeu aquilo. Lembra? Ele quer entender o porquê que a gente pensa o que a gente pensa. Então, tá, criança, por que que tu pensou isso que tu pensou que tu me disse? Então, é mais ou menos isso, né? Ele fica naquela coisa bem da criancinha de 3 anos. Tá, mas por que que tu respondeu isso? Então, a Nogueira, eu não sei se vocês... Eu não escaneei a Nogueira para vocês ainda, tá? Não sei se vocês conhecem. Esse material é um material que foi bastante divulgado na época dos PCNs. Fica ruim de ver, né? Porque eu tô agora pequenininha. Mas a Clélia Nogueira, até em algumas partes dos PCNs, ela é citada, tá? Ela estudou muito Piaget, ela teve filhos surdos, ela tem filhos gêmeos, e as crianças nasceram surdas. Ela foi para matemática, a formação dela em matemática, ela começou a estudar a surdez, e em função da surdez, ela começa a estudar a anomalia, e aí ela chega em Piaget, tá? É bem legal a história dela, assim, ela conta no início do livro, e ela tenta estudar Piaget e não quem fala de Piaget. Então, ela é um pouquinho contra o que quando a gente estuda Constance Camus, quando a gente estuda, né, Furt e os outros que falam do Piaget. Ela é meio que na teoria que tem que estudar o Piaget. Então, toda vez que vocês virem Nogueira, vocês vão saber que é meio contra os outros, tá? Para ela, dentro do que ela estudou sobre Piaget, e aí ela bate muito pé nisso, que nenhum de nós leu Piaget de verdade. A gente leu tradução da tradução da tradução, né? Ela bate muito pé nisso. Ele quer estudar a lógica do conhecimento puro. Aquilo que a criança realmente está dizendo. As palavras da criança vão dizer o que ela conhece, o que ela entendeu. Por que que isso é importante para a gente avaliar, para a gente pensar? Porque Piaget, até hoje, assim, ó, por mais que muita gente tenha estudado depois, quem estudou depois estudou a partir dele. Vygotsky e Piaget, gente, eles trocaram cartas. Eles trocaram cartas e eles se comunicaram, e dos artigos que Piaget publica, depois que ele conversou, que ele trocou cartas com Vygotsky, ele diz: pena que eu não conheci ele antes. E pena que ele escreve em russo, né? Mas, então, a coisa da linguagem, talvez, né, tenha dificultado lá naquela época. Mas ele nunca disse que ele era contra Vygotsky, e Vygotsky nunca disse que era contra ele. A questão é que um pensava de uma forma, o outro de outra. E o Piaget não estava muito preocupado em ver o contexto social ao redor da criança. Não que ele não se importe, tanto que ele tem livros sobre o contexto social, ele fala sobre a autonomia da criança, mas a preocupação dele era entender o pensamento. Sempre, ele se focou no pensamento. E, principalmente, a lógica da criança. O processo lógico, aquilo que faz a criança responder o que ela respondeu. Porque o que ele foi percebendo? Que, independente da região onde a criança vivia, independente dos processos que a criança passava, e ele vê muito isso na clínica psiquiátrica, a criança evolui da mesma forma. Ele via naquelas crianças lá, na ala psiquiátrica, um desenvolvimento parecido com os filhos dele. No processo físico, no processo, assim, de manipular os materiais, no desenvolvimento, nas etapas de desenvolvimento, ele percebe uma linearidade. E aí ele começa a tentar entender isso. Então, ele começa a fazer provas experimentais, com materiais, com objetos, para ele conseguir ver realmente a criança manipulando, a criança mexendo, para conseguir comprovar a teoria dele de que existe uma etapa de desenvolvimento que é mais ou menos parecida entre as crianças. Entre todos os seres humanos, na verdade, os racionais, né? E aí, a Nogueira traz um grande problema dentro da teoria do Piaget, né? Quando ele fala que todas as crianças vão ter um desenvolvimento por etapas ou estágios, né? O termo que a gente usar, dependendo da tradução, as pessoas começam a achar que todo mundo vai se desenvolver do mesmo jeito, erro 1. Erro 2, eles começam a achar que eu só vou ir para a próxima etapa quando aquela primeira estiver construída. E aí eles não se dão conta que o Piaget usa o termo solidário. Ele traz muito forte em todos eles, solidariamente. As inclusões, as seriações e as classificações são solidárias entre si, ou seja, todas acontecem juntas, mas são hierárquicas. Ou seja, eu começo de bebê num processo e eu vou incluindo outras. Mas não quer dizer que esteja pronto. Tanto que a gente pega alunos que às vezes conseguem conservar, mas eles não conseguem incluir.
E se elas fossem lineares e fechadas, ele nunca conseguiria conservar sem ter concluído a inclusão. Então, a Nogueira aponta muito isso, que um dos grandes erros na análise da teoria do Piaget foi esse, de que uma coisa não está pronta para que a outra comece. Elas acontecem juntas. Eu acho a palavra solidária perfeita, tá? Não sei. Me parece, assim, a palavra mais interessante. Comportamento, tá? Slide bem teórico, bem de Nogueira, tá? Sempre. Uma criança, quando ela é observada, a gente, dentro, né, dessa teoria, a gente vai observar como que ela vai se colocar ali. Então, é claro que ele sempre prefere o lúdico, mas ele tem várias observações de vida cotidiana também, tá? E as estruturas vão indo hierarquicamente, porém, sempre elas podem acontecer de forma aleatória. O início da construção é linear, mas a conclusão, não. Então, é muito complicado quando a gente tenta entender isso no começo, mas depois faz todo sentido do mundo. E aí, quando a gente pensa nesse processo de construção do conhecimento, quem estuda Piaget e o próprio Piaget bate muito o pé nos 3 tipos de conhecimento, né? Físico, social e lógico-matemático. Os 3 tipos de conhecimento vão ser fundamentais para a gente entender aquilo que daí, agora eu vou puxar um Vygotsky meio doido aqui no meio, tá? Mas aquilo que a criança já sabe. Quando eu quero que o meu estudante, e aí volto para um Piaget, tenha autonomia sobre o conhecimento dele, eu preciso primeiro entender o que ele consegue fazer. E aí, Piaget é categórico. Em vários testes, eles fazem esse processo de pegar um nível mais difícil para a criança se frustra e não consegue mais nem fazer os níveis fáceis depois. Então, ele bate muito o pé que se comece sempre de um nível, 2 níveis abaixo do nível que a gente acredita que a criança está, para que ela não se frustre. Porque a criança frustrada, ela vai se sentir incapaz e ela não vai ir adiante. Então, a gente precisa entender o nível que a criança está para poder começar um nível abaixo, para estimular ela, para ela poder ir. Por isso que as testagens dele normalmente têm níveis mais fáceis primeiro. A criança conta as pecinhas, a criança manipula. Por exemplo, o teste de contas. É um teste que não está nas provas operatórias, mas em quase todos os livros ele faz. Que hoje pode ser considerado um teste de senso numérico, né? Se pega, eles pegam no livro, eu não vou lembrar a quantidade, faz muito tempo que eu fucei, tá? Não lembro, assim, porque em vários livros fala e sempre são quantidades diferentes. Mas eles pegam um pote de vidro, de boca fina, tá? Boca pequena, e aí o pesquisador fica na frente da criança e eles contam juntos e vão colocando as contas, eles chamam de contas, né? Não sei se é botão, se é uma bolinha, né? São as contas. Eles vão colocando as contas ali dentro e vão contando juntos, tá? E aí depois conversam, né? Ele pergunta quantos tem, quantos a gente colocou, daí eles derramam tudo de volta e aí eles vão separar, então, em 2 vidros. Então, essa primeira parte inicial, onde a criança mexeu nas contas, colocou dentro do vidro, junto com o pesquisador, é uma sondagem inicial. Porque a partir do teste mesmo, é quando eles dividem as contas ao meio, o pesquisador coloca uma, a criança coloca uma. E aí, em determinado momento do teste, depois que passa dos números percentuais, depois que passa de 5, o pesquisador esconde as contas dele e ele diz, agora tu coloca uma e eu coloco uma, tu coloca uma e eu coloco uma. Em determinado momento, ele para e pergunta, quantas tu tem? E a criança fala o número que ela evocou. Tá, e quantas eu tenho? E a criança, eu não sei, eu não tô vendo. Mesmo que tenham feito a contagem oral, mesmo que tenham separado juntos. Então, ele, em todas essas testagens, que são assim, que não estão junto nas provas operatórias, nessas testagens, eles já vão explorando essa sondagem inicial, de um nível mais baixo. E isso é os 3 tipos de conhecimento, e ele bate muito pé nisso. É muito difícil separar o que vem primeiro, físico ou social. Porque os dois vêm muito juntos, tá? Eu coloquei aqui o físico primeiro, pensando no contexto do bebê, no contexto da criança que pega os objetos e que começa a ver o mundo pela primeira vez, tá? Mas os dois acontecem praticamente juntos, eles são solidários, né? Utilizando as palavrinhas do Piaget. No conhecimento físico, eu tenho os objetos. Físico, tá? Físico é empírico, é concreto,
É aquilo que eu tô vendo e tô pegando. O bebê tá vendo o seio da mãe pela primeira vez e ele tá colocando a boca ali e tá sentindo a textura. É um conhecimento físico. A criança, quando chega na escola, pega um lápis, um caderno e ela começa a escrever, é um conhecimento físico. Ela tá pegando. Quando eu pergunto, é grande, é pesado, é um conhecimento físico. Para mim conseguir dar características para as coisas, eu preciso ter visto elas. E aí vem muito aquela coisa, gente, o que é um espacato? Me diga, o que é um espacato? Me descrevam um espacato. Vamos lá, cada um coloca aí no chat agora. O que é um espacato? Vamos lá, chute um. O que é um espacato para vocês? Vamos lá, brincadeira número 1. Vocês não podem dormir hoje. Não sei se aí tá frio ou tá quente, mas aqui eu estou com calor, mas a vida está fria. Vamos lá, o que é um espacato? Alguém chuta. Pode abrir o microfone, qualquer coisa, não tem problema. Tá, um movimento de dança, boa. Boa, Regina. Boa. Pode ser um movimento de dança. Algum outro chute? O que pode ser um espacato? Para quem nunca viu um espacato, tem como descrever um espacato? Dentro do rock and roll, o espacato é a posição que o guitarrista faz quando ele abre as pernas. Dentro do contexto do futebol, é quando o jogador ficou de perna muito aberta lá, ele abriu um espacato. É quase como se fosse abrir demais as pernas, tá? É algo que quem conhece vai olhar e vai saber o que é, tá? Para quem nunca viu, não tem como. E outros objetos, vamos pensar objetos assim, ó, ontem a Neiva brincava da história da bergamota e da tangerina. Todos nós, quando nós formos olhar para aquela fruta, a gente vai saber o que é. O conhecimento físico da fruta nós temos. Agora, o conhecimento social, que aí é o que está aqui embaixo, que o Piaget traz, vai depender de onde a gente está. Mas, para mim conseguir dizer se algo é rápido ou lento, eu preciso ter tido algum momento, alguma vivência com aquilo. Eu só sei que o espacato é um movimento de dança porque eu já vi, eu já ouvi, ou esse nome já fez parte, ou eu já vi alguém. Eu já tive uma vivência com isso. E o conhecimento físico, Piaget bate pé que ele precisa ser empírico, ele precisa ser visualizado, ele tem que estar dentro da abstração simples. Ele é físico. A criança tem que ter estado ali. Ah, é quente ou frio? Gente, se ela nunca encostou, se ela nunca viu, não tem como ela dar uma característica física se ela não encostou, se ela não vivenciou. E por isso a criança pequena precisa ser tão estimulada. E às vezes na nossa vida, e eu digo nossa porque me coloco nesse contexto também, a gente esquece de apresentar ao mundo, de dar as características físicas das coisas. Ah, que textura gostosa. E vocês que têm clínica provavelmente atendem a mesma quantidade de autistas do que eu, ou talvez até mais. E nesse ponto o autista nos faz perceber a importância da caracterização física das coisas. Porque para eles não é óbvio. Não é empírico. Eles não olham e identificam. Eles precisam ser apresentados para esse mundo. E talvez a gente erre um pouco, porque talvez todos precisem ser apresentados e a gente não se dá conta, né? A gente acaba, assim, achando que, não, é óbvio. E no conhecimento físico, o óbvio precisa ser apresentado. Por quê? Porque esse conhecimento físico, ele dá uma estrutura para a abstração simples. E aí, quem estudou Piaget passou a ver muito tempo lá falando de abstração, acomodação, simples, tarará. A abstração simples é a possibilidade, é a capacidade de conseguir ter um conhecimento físico, de pegar, de analisar, de dar características físicas, de descobrir as propriedades. É grosso, é fino, é largo, é alto, é baixo, é duro, é liso, é áspero, é quente, é frio. Isso são características empíricas, que eu olho para o objeto, eu encosto nele, eu consigo ver. Nós conseguimos olhar para esse Tetris e a gente consegue dar características físicas para ele. As peças são lisas, elas estão um pouco brilhantes, elas se encaixam, mas elas têm cantos, elas têm pontas, né? A Neiva fica brava comigo quando eu falo das pontas, mas elas têm pontas, né? Os bonecos estão em 3D, estão assim, arredondados. Eu consigo dar características aqui. Isso é uma abstração simples.
Eu olho, gostaria de poder estar tocando, né? É mais gostoso quando a gente toca, mas o conhecimento físico parte da abstração simples. Então, na criança com deficiência ou na criança pequena, só tocar não adianta. Tocar dá uma parte do conhecimento, que é o físico. Abstração simples. Pegar, sentir, está frio. Esse barulho, que diferente, né? Então, o bebê explora o mundo, ele faz uma abstração simples da coisa. Porém, se ele não tiver a nomeação, essa abstração simples não vai adiantar. E aí vem o conhecimento prévio. E aí talvez seja o ponto onde o Vygotsky foi fantástico, quando ele fala da zona de desenvolvimento. Por quê? Eu encostei, eu senti algo, mas se eu não tiver o conhecimento social para nomear isso que eu senti, adianta eu ter sentido? Adianta? Não, não. Vamos ir um pouco além para os maiores, tá? Material dourado. Material dourado, para quem já passou do ciclo de alfabetização, vê uma barrinha de dezena, automaticamente a gente associa que é 10. É um conhecimento físico. Aquilo lá são 10. Mas é um conhecimento social a partir do momento que eu trabalhei, que eu ensinei que aquilo são 10, que aquilo representa uma dezena. Então, conhecimento físico e conhecimento social estão muito juntos. E para acontecer a abstração simples e para depois a gente ter uma reversibilidade, que é o nosso sonho, precisa primeiro ter um conhecimento prévio. A criança vai fazer a ação física no objeto, mas ela precisa ter a carga social para poder dar nome. E por isso que boa parte dos livros do Piaget, ele passa boa parte do começo, e a Constance Camille faz isso muito também, trazendo essa explicação, que tem que trazer para a criança a nomeação do que é aquilo para que ela possa fazer a assimilação. Ela precisa, para ela construir, para ela reconstruir nas estruturas de inteligência dela, para ela poder dar propriedade física, para poder fazer abstração simples, ela precisa ter essa vivência. Ela precisa ter a parte social, né? E aí vem conhecimento social. E aí eu coloquei o nome, né? Eu coloquei, a mulher está segurando um troço na mão. E aí, que nome que vocês dão para esse troço que a mulher está segurando na mão? Troço é bonito, né? Vamos lá. Quem quiser abrir o microfone e falar tranquilo, quem quiser digitar no chat, eu quero saber. Eu não vou adiante enquanto não escrever aí. Chupeta. 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 Que mais? Neiva. Para nós aqui é bico. Bico. Tem bico, tem chupeta, tem... na embalagem, que nome será que tem? Eu não lembro. Alguém já olhou na embalagem? Para ver o nome que tem? Eu também nunca olhei, tá? O que é isso? Conhecimento social. É o caso da bergamota. É o caso do nosso cacetinho. Vamos pensar outro termo regional aí. Alguma coisa que tem aí na terra de vocês e que não tem na minha, que eu não vou saber. Bico, Margarete também. Nós também somos do bico. Vamos pensar outra coisa que tem lá que não tem aqui. Brasil, agora me fugiu. Mandioca! Boa! Mandioca! A briga da mandioca, do inhame e do aipim. A eterna guerra, né? Não, mas é diferente, né? Tá? O inhame é diferente da mandioca e do aipim. A mandioca e o aipim é a mesma coisa. Existem vários tipos, né? Mas a mandioca e o aipim é a mesma raiz. E o inhame já é uma raiz diferente, porque ele é uma raiz mais antiga, né? Assim, o inhame não se... Antigamente, aqui na nossa região, o inhame dava, assim, na valeta, dava em tudo que é canto, não se plantava o inhame. Era uma coisa que não se plantava. Vamos começar a tradução. Vamos começar. Explica o que é valeta. Ai, valeta é aquele lugar onde, assim, se abre um buraco para passar água, sabe? Para deixar a roça limpa e direitinha, se abre um buraco nos cantos para passar água, para não levar toda a terra. É um córrego. Isso é uma valeta. É um córrego pequeno que é aberto, tá? Um canal de água. Gente, assim, isso é conhecimento social. Por exemplo, tá?
abacate, avocado, macaxeira, aipim, inhame. Daqui a pouco eu e a Neiva começamos a falar em alemão com vocês, assim, tranquilamente. Para nós, na nossa região aqui, é culturalmente totalmente aceitável uma pessoa falar 3 palavras em português, 4 em alemão. Tudo certo, tá? Só porque os nossos sobrenomes são completamente alemães, né? É Althaus e Richter, nada. Fácil, né? Então, o que acontece? Isso é meio social. Isso é conhecimento social. A criança vai trazer aquilo que ela ouviu. Então, quando a família fala a língua do emo, sim, a aculturação, o processo de trazer algo para a tua cultura, né? E conseguir transformar aquilo ali em algo que faz sentido para ti. Não li muito dele, vi mais citação dele no livro dos outros do que ler ele, nunca li ele automaticamente. Nem sei se é ele ou ela, tá? Eu suponho que seja ele. Por sim. Eu li ele dentro... Não vou saber. Não vou saber. Não sei, mas eu li. O nome não me é familiar. Mas ele, aí, ó, pelo menos não troquei o sexo da pessoa. Fugir. Tá, conhecimento social. O que acontece? Quando a gente vai ensinar, a criança tem um repertório de palavras. Se a família dela usa, e aí nós usamos aqui a piadinha da língua do emo, né? Fumo, peguemo e vortemo, e eu for ler a consigna para ela, e eu leio no rico português rígido, a coitadinha não entende o que eu falo. Quando vem a provinha do MEC para mim aplicar para a criança, eu preciso ler a pergunta no português, aportuguesado mesmo, né? Na língua formal, ele não entende metade do que eu falei, porque ele nunca ouviu aquelas palavras. Ele nunca utilizou essa linguagem na vida dele. Então, nós que atendemos estudantes com dificuldade de aprendizagem, com deficiências, entender o que é o conhecimento social daquela criança é fundamental para a intervenção e para a avaliação. E aí Piaget bate muito pé, que o conhecimento social vai influenciar a ação da criança no conhecimento físico. Então, bem aquilo que a gente brincava ontem, né, quando nós falávamos das provas do Piaget. O menino disse que não tinha a mesma quantidade de água de antes. Por quê? Porque ficou uma gotinha dentro. Ele tem um conhecimento social ótimo, ele conseguiu nomear o resto de água, ele conseguiu nomear o copo, ele tem um lógico matemático bom e, inclusive, ele percebeu características físicas além do que se esperava dele naquele momento. Então, entender onde a criança está e como ela se comunica, é fundamental. É a briga do quadrado, do círculo, da esfera e de todas essas coisas que a gente vê nos testes. Porque eles não nomeiam. As cores. Eu já tive criança que chegou na escola e o vermelho era... Como é que era? Encarnado. Era o encarnado. Ele não nomeava o vermelho. Ele foi criado pela avó e a avó dele chamava de encarnado o vermelho. E tá, ele estava no pré, era a primeira experiência dele na escola, nós tivemos que ensinar as cores. Porque ele ainda não utilizava a nossa linguagem formal de cores. Então, a professora mandava pintar as coisas em vermelho na sala, ele pintava tudo errado. Porque ele não conhecia o vermelho. Então, perceber isso, a importância do conhecimento social é fundamental. Porque muitas vezes nós esperamos que a criança nos faça uma caracterização dos aspectos físicos, em cima, embaixo, dentro, fora, atrás, na frente, dentro, pequeno, grosso, largo. Eles nunca fizeram essa classificação, eles nunca utilizaram essa nomenclatura. Eles não têm conhecimento social para isso. E por isso que Piaget bate pé, que nas testagens, antes de tudo, se analisa o conhecimento social da criança e a linguagem dela. Tanto que ele tem um livro... Tá, não vou achar o nome dele agora. Que é só sobre a linguagem, não é o das estruturas lógicas. É um que ele analisa o raciocínio da criança, eu acho que é. É esse aqui. É o raciocínio na criança. Comprei jurando que ia ter um horror de matemática, tá? O que acontece? Ele fala que a linguagem da criança é como a questão lógico-verbal. Ele entra tanto no contexto social aqui nessa pesquisa
que ele fala da parte social. A composição reversível constitui com efeito a característica dos sistemas operacionais mais fechados, assim como os grupos matemáticos ou os agrupamentos logísticos. Então, as estruturas traduzem as coordenações mais gerais e a inteligência chega ao equilíbrio por meio da comunicação. E aí ele tem os capítulos, o emprego das conjugações de conexão causal e lógica das conjunções de discordância. Ele estuda o porquê, o segundo o quê. Ele vai perguntando, ele faz perguntas para as crianças utilizando a linguagem, e aí ele pergunta o porquê, ele usa vários termos, né? Justaposição e os porquês empíricos. Então, ele inclusive escreveu um livro sobre como a gente tem que fazer pergunta para a criança. O livro parece uma aula de português inteira, assim, todo tipo de conjugação e coisa que eu acho que eu nem estudei, assim, a análise da contraprova, da utilização arbitrária, E ele bate pé que Binet e Simon, quando fazem o teste de QI, não analisam a linguagem da criança. Bem bom para quem não gosta de teste de QI, é bem bom esse livro para brigar com eles, tá? Conhecimento social sempre vai trazer o que a criança tem, as convenções do grupo social dela, e talvez aqui a gente precise sempre lembrar que tem um conjunto de regras, de lei, de moral, de valor, de ética, desse sistema de linguagem onde a criança está. E a partir dali que a gente consegue entender como ele pensa. E o porquê que muitas vezes em sala de aula uma criança vai tão mal em interpretação. Ela não consegue fazer nenhuma atividade da sala de aula, mas ela não entendeu nada do que está escrito lá. Porque aquelas palavras não fazem parte do contexto social dela. Ela não tem conhecimento daquilo. Então, quando a criança precisa descrever as características físicas de algo, ou ela precisa te explicar algo, ela vai fazer uso do conhecimento social dela, da linguagem dela. A linguagem é um conhecimento social e das vivências do cotidiano que ela teve. Então, não adianta eu tentar aplicar um teste que fale uma linguagem muito formal, ou na minha intervenção, eu ficar trabalhando dentro e fora, em cima e embaixo. Lembrei agora do IAR, né? O IAR tem o dentro e fora, na frente e atrás. Até hoje eu me pergunto se aquele Fuca está dentro ou está fora. Porque para mim aquele desenho daquele Fuca é ruim. Então, isso é complicado para eles. Porque no dia a dia da vida deles, talvez eles não usem grosso e fino. Largo, estreito. Talvez o estreito não faça parte do contexto social deles, né? E isso, quando a gente vai intervir, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa pensar. E passa despercebido, tanto para o professor de matemática, quanto para todo mundo, né? E quando eu e a Neiva começávamos a estudar, a gente batia pé assim, tá, e quantas vezes tu falou em conjunto, e para o teu aluno, conjunto não quer dizer nada. Conjunto quer dizer duas pessoas juntas e abraçadas. Conjunto. A gente está junto. Aí tu falou multiplicação, multiplicação, multiplicação. A professora dele a vida toda falou continha de vezes. Ele nunca ouviu a palavra multiplicação. Subtração. Façam o teste. Peçam para o aluno de vocês amanhã escrever. Para você assim, tá? Faz uma multiplicação para mim. Grande parte deles não usa. Eles viram na aula, mas eles não sabem o que é. Uma subtração. Que conta que é mesmo? É uma conta? Não é o contexto deles. E nós precisamos nos dar conta disso. E o melhor quando tu pede, né? O produto, quociente, vários, né? Tu vai tirar um problema matemático de um livro, grande maioria, né? Calcule o produto de dois números, sendo que o primeiro é o dobro do segundo. Meu Deus. Os números construídos. Quem é o produto? Cadê os números? O primeiro é o dobro do segundo. Quem é o primeiro? Não sei quem é o primeiro. Como é que eu vou adivinhar o segundo? Então, assim, ó, né? As coisas, o palavreado, antes, eu vou ser bem sincera, antes da pandemia já era complicado, tá? A pandemia, e agora depois da pandemia, muita coisa ficou mais difícil ainda. Uhum. Por quê? Porque muitos alunos ficaram praticamente 2 anos fora da sala, e isso é 2 anos que a gente tem que retomar e rever. E como vamos fazer isso, né? Assim, eu, como professor de matemática, eu vejo uma grande dificuldade, não só, né,
Aí, já que há pouco falou, né, que eu brigo por causa dos cantos dela, porque eu preciso mostrar para ele que aquele canto não é um canto, que é um vértice, né, que existe, né, existem os cantos, mas eles têm outro nome, têm outra nomenclatura. Então, assim, ó, a gente às vezes não deixa de falar as coisas, né, de trabalhar as coisas, e nem sempre com a mesma coisa que eles conhecem, porque às vezes a gente até puxa, né, e um canto, isso, aquilo, mas tu não, nem sempre atua, né? Nós vamos pegar os nossos que vieram aí, os nossos que só falam espanhol. Nós temos alunos agora na escola que só falam espanhol. Nós estamos com bastante imigração aqui na nossa região. Bolivianos, haitianos, nem sei de onde mais, tem de tudo. E a gente, né, eu fui fazer uma prova de espanhol e apanhei muito, né, para conseguir passar a proficiência em espanhol. Por quê? Porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não estudou, é uma língua totalmente nova, e daí eles vir para cá e se inserir, a gente inserir eles, é tudo muito complicado, né? Então, são conhecimentos e nem sempre dá para dizer que as crianças não sabem, né? Por exemplo, quem está falando espanhol, a gente não pode dizer que eles não sabem, mas é outra linguagem, é outra coisa que devemos puxar e trazer, né? E daí, assim, né, é tão difícil na sala de aula regular ter este tempo de perceber o conhecimento social, o conhecimento físico da criança, até onde o físico e o social estão juntos. Na sala de aula regular, com todas as crianças, gente, eu percebo assim que os professores fazem milagre. Por conseguir identificar alguma coisa nas crianças. E nós, no atendimento educacional especializado, por ter grupos menores, nós temos esse espaço de poder conversar, de poder pegar daqui a pouco uma caixinha de números e pedir para a criança unicamente explicar o que ele está vendo ali. E é fantástico como eles têm dificuldade. Por exemplo, ontem nós olhamos as cartas, né? Aquela carta das árvores, gente, ela é baseada justamente nessa proposta de linguagem, né? Dentro desse conceito, assim, de que o conhecimento é físico, né? Dentro da parte empírica, ele tem a bagagem social e ele tem, óbvio, a estrutura lógico-matemática a partir dessas relações. E ela é proposta justamente para ver se a criança consegue falar. Porque eles não conseguem nomear, eles olham para as árvores, eles percebem as diferenças e as igualdades entre elas, mas eles não têm um repertório de linguagem para poder falar. E para poder trabalhar as habilidades matemáticas básicas, para que eles consigam fazer seriação, inclusão, né? Eles precisam ter um repertório de linguagem. Porque o conhecimento lógico-matemático, ele perpassa o conhecimento social da linguagem. Não tem como ser lógico-matemático se tu não consegue nomear o que tu sabe. O conhecimento não é só cognitivo interno, ele sai para fora. E aí, quando o Piaget vai tentar explicar isso, ele bate muito o pé na questão de que o lógico-matemático é dentro da criança. A criança constrói. Então, eu brigo muito quando o professor brinca assim que o professor vai construir. Aí eu brinco assim, quem constrói é pedreiro. O professor não constrói nada. O professor apresenta, o professor explica, o professor intervém, o professor estimula. Vamos pegar a taxonomia de Bloom aí, vamos trabalhar com os verbinhos. Gente, quem constrói é a criança dentro dela mesma. Ninguém constrói nela. A menos que vai fazer um cercado ao redor dela, vai amarrar ela, aí tu está construindo nela. Ninguém constrói no outro. Cada um constrói em si mesmo. É impossível tu construir lógico-matemático em alguém. Tu pode estimular, tu pode mostrar, tu pode apresentar, mas construir... O neurologista não consegue construir dentro da gente. Isso que ele trabalha direto lá dentro. Porque ele ainda vai estar na parte física, ele não vai estar na parte cognitiva. O cognitivo é individual e é de dentro para fora. A partir das relações mentais que a criança estabelece entre os dois tipos de conhecimento, o físico e o social, ela estabelece relações, e essas relações, a partir das abstrações, acomodação, síntese, toda aquela história, que ela consegue realmente perceber. Então, nós precisamos estimular, e aí talvez seja uma das coisas onde
Piaget mais tenha falhado em toda a teoria dele, porque ele percebe isso aqui, ele põe em todos os livros, mas ele não bate pé no quanto nós precisamos perceber e estimular o conhecimento físico da criança interligado com o conhecimento da linguagem, o conhecimento social. Tanto se fez no construtivismo de estimulação, tanto se fez, mas não se trabalhou em como a criança poderia nomear isso. A gente fez trabalho mecanizado em muitos momentos, né? Não sou contra o treino, pelo contrário, eu gosto de treino, mas o treino tem que fazer sentido de dentro para fora. O conhecimento, o lógico-matemático, só acontece de dentro para fora. Aquilo que a criança vivenciou, aquilo que a criança sentiu, aquilo que a criança tocou, que ela conseguiu nomear, ela vai estabelecer uma relação, vai fazer uma abstração simples, ela consegue fazer a reversibilidade, aí sim, ela tem um processo de construção. E isso, acho que é o nosso maior desafio na intervenção, né? Abstração reflexiva. Nós tivemos a abstração simples, onde eu peguei e senti. A reflexiva é quando eu, pá! Sabe quando a gente faz a coisa com ele e diz, bah! É quando faz sentido. É quando ele consegue dar o clique. É o feedback, né? Ele pegou, ele fez e ele viu, bah, olha ali, ó, é grosso e fino. Tá, isso é grosso, isso é fino. Ahá. Quando dá o ahá, tá? O ahá é a abstração reflexiva. Dentro do lógico-matemático, as propriedades são fundamentais, então, ele precisa fazer todo esse jogo, né? Linguagem, social, físico, empírico, e aí, a Dani Luque, eu não sei se vocês conhecem Dani Luque. Dani Luque, na matemática, assim, não vi muita gente conhecendo, mas a Oksana Dani Luque, esse eu até nem escaneei para vocês ainda, ele vai entrar na aula das habilidades matemáticas. Ela traz bem separadinho, assim, toda a testagem dela com as falas das crianças e tal, da pesquisa de doutorado dela, se eu não me engano. E ela bate muito pé na questão de que, para que a criança consiga, né, realmente interligar as três coisas, né? Físico, social e lógico matemático, a criança precisa ser estimulada, ela precisa ser... estimulada é a palavra, né? A perceber semelhanças e diferenças e estabelecer novas relações ali. Então, para a Dani Luque, assim, na pesquisa dela, ficou evidente que para a criança conseguir chegar na abstração reflexiva, para ela conseguir ser, né, sair do período concreto e ir para um processo mais lógico, é fundamental que ela seja estimulada dentro da observação empírica mesmo de semelhanças e diferenças, né? Antes de chegar no processo operatório, a criança vai trabalhar, né, com a resolução de problemas, ela vai ter coisas na vida dela que vão se apresentar enquanto problemas, e ela vai ter que fazer uso de toda essa bagagem dela, que essa é a parte que a gente mais estudou, eu acho, da teoria do Piaget, né? Aí, o lógico-matemático, dentro da teoria do Piaget, ele vai chamar de abstração reflexiva, né? Então, que é quando a criança consegue ver aquele objeto, identificar, nomear, categorizar e consegue relacionar ele naquilo que ela precisa para resolver os problemas dela, tá? E a Rangel faz uma separação bem boa dessas habilidades, assim, do Piaget. Tem outras coisas, talvez ela seja um pouco mais complicada, mas ali ela vai ver, né? Sucinta, mas bem interessante. Constance Camille vai bater muito pé na importância da reversibilidade. E a reversibilidade para nós é quando a criança chega, né, no período operatório, quando ela consegue conservar. E aí, dentro da reversibilidade, a criança vai conseguir ouvir o nome, dar características, fazer uso daquilo sem que precise encostar nele necessariamente, né? Ela consegue pegar todas as partes e juntar num todo. E é difícil até para nós, em algumas áreas, assim, é difícil até para nós ter, né, essa habilidade. Dentro do contexto social, né, a Camille bate muito pé que o conhecimento físico e social, eles só vão fazer sentido a partir do momento em que eles fazem parte da estrutura lógico-matemática, né, que tem dentro do sujeito a sua construção. Então, o sujeito tem que ser estimulado para ele conseguir estabelecer as relações, tá? Posso ir um pouquinho mais rápido aqui. Depois, quando vocês pegarem os slides, vocês entram com calma aí, tá? Pensando na matemática, né? A matemática surge
e a gente vai ver isso mais adiante, eu deixei para vocês na aula de hoje o livro do Caraça, tá? Caraça traz toda essa fundamentação da história da matemática, como surgiu, e é bem interessante, velho pra caramba, mas uma base, assim, o início da matemática no mundo, eu acho que Caraça é uma boa referência, tá? Antigo, mas, porém, na minha concepção, ainda importante. Historicamente, a matemática se desenvolve a partir do momento em que a sociedade tem problemas. A sociedade tem um problema, ela precisa resolver aquele problema, e ela estabelece relações físicas, sociais, e ela cria uma relação lógico-matemática onde ela consegue resolver aquilo. Começa lá na pré-história, quando eles começam a ter que contar quanto gado eles têm, eles começam a ter que registrar o tempo para ver se choveu, quando choveu a última vez, a contagem, a quantificação, e assim surge a aritmética, e tudo na nossa vida hoje, né? Inclusive o zero faz parte de um problema que a gente teve que resolver. E aí, a gente pega um pouquinho de história, tá? Na década de 50 e 60, o número era transmitido como um conhecimento social. A criança chegava na escola e a criança aprendia um número, tá? Como se fosse um signo, uma palavra, né? Só o Então, número. pode falar. Só o número, sem a matemática. Só o número. Se ensinava só o número. A existência dos números, né? Mas a contagem em si, mas em momento nenhum se ensinava cálculos. Em momento nenhum, 50, 60, não tinha a questão de ensinar a quantidade, né? Somas, subtrações, divisões, multiplicações, nada de álgebra, nada de aritmética, nada de geometria, se ensinava os números como um alfabeto, tá? E se ensinava a contar números. Aqui tem tantas coisas e deu. Se eu juntar isso com mais isso, até então não existia, era só números. E aí, nesse tipo de conhecimento, se leva em conta que a criança, no contexto social dela, vai saber tudo que ela precisa. Teoricamente, ela já sabe, né? Então, tu não precisa estar ensinando uma coisa que os outros já sabem. Isso é um grande erro, né? E aí, dentro do ensino da matemática, hoje, a gente parar para pensar, né, que a matemática não era ensinada, parece um horror, porque nos conselhos de classe, a briga sempre é, se o professor de matemática reprovar, não tem como passar. Porque, imagina, se rodou em matemática. Matemática é um dos componentes mais pesados, né, mais importantes. Não era, tá? Não era. A história da matemática é uma história muito recente. Muito recente. Talvez por isso que seja tão difícil estudar as habilidades matemáticas e talvez por isso que o Piaget ainda seja tão contemporâneo. Porque a matemática é muito nova, ela é bebê ainda, né? No conceito de ensino. Hoje, as pesquisas indicam que ao redor do mundo todo, a carga horária de matemática é muito parecida, né? Com as outras disciplinas, em alguns lugares até maior do que as outras disciplinas, né? Porém, não foi sempre assim. E educação infantil, ter matemática, se pensar matemática enquanto um ensino social, físico e lógico matemático é algo muito recente. É algo... Quer falar, Neiva? No Brasil, em torno de uns 100 anos, um pouquinho mais que isso. Uhum. Né? Matemática no Brasil, não tenho bem certeza de data agora, mas em torno de uns 100 anos aqui. Né? Então, assim, aí a gente quer, sendo que, né, o português, as letras são ensinadas há muito mais tempo e a gente quer que os nossos alunos tem que ser muito melhor em matemática do que no português. Tem que compreender, entender, resolver os problemas e se bobear, fazer problema, resolver problema e se entender com o mundo, né? Conseguir fazer com que saibam todas as porcentagens cabeça, sem usar nada, né? Professor de matemática aqui brigando com o 8º ano que não sabe resolver 10% de nada, né? Raiz então, quadrada assim, também tem que saber de cabeça, né? Óbvio. Tabuada? Óbvio. Tá. Tabuada, né? Assim. Sim. Não é. A raiz quadrada, não. A raiz quadrada tem que saber de cabeça também. Não é não, assim. Tu só tá no 4º ano. Quando tu aí, chegar assim, no 8º, tu vai saber. Eu brigo muito quando a gente pega resultado de PISA, comparação internacional, tá? E talvez eu vá ser um pouco inocente na minha fala aqui, se algum de vocês não concordar comigo, por favor, se posicione, tá?
nós fomos colonizados, certo? A primeira escola que ensinou matemática foi uma escola na Bahia de padres que ensinou matemática para órfãos de filhos de portugueses depois da colonização, bem depois, tá? Do descobrimento, né? A primeira faculdade que ensinou matemática foi uma faculdade de arte, que tinha uma disciplina de cálculo. E assim vai, tá? Quando nós começamos a ter realmente o ensino de matemática foi quando a família, né, a família real veio para cá fugida. Eles perceberam que o povo não sabia fazer uma conta na rua. Eles não conseguiam comprar e vender, eles não conseguiam pagar imposto porque não sabiam matemática. Então, como se difundiu o ensino de matemática à moda bicho, tá? Parem para pensar. A gente estava começando a ensinar matemática para o povo aqui do Brasil. A galera de lá já tinha universidade, eles já construíam caravelas, eles já tinham descoberto meio mundo, tá? Eles tinham livros, fábricas, e estavam guerreando já estavam conseguindo trabalhar com pólvora, fazer guerra, e a gente estava começando a ensinar a fazer a continha para poder ter troco, para pagar imposto. E agora a gente pega o PISA e quer comparar com o resultado de Europa. Entende? Por que eu acho injusto? Posso estar errado. Mas a Nogueira concorda comigo. Eu achei um autor que pensa como eu. Não penso sozinha, não penso sozinha. Bom, aqui, né, Lorenzato, não posso deixar de falar de Lorenzato, ele vai trazer a importância de tudo que a gente ensina para a criança, tudo que a gente espera que a criança faça a construção, precisa partir daquilo que ela conhece. Ela tem que ter o conhecimento físico, o conhecimento social, pelo menos, de nomear aquilo. É impossível a Neiva chegar numa turma e ensinar frações sem que a criança conheça frações. Então, quando a gente apresenta a cartinha das frações para a criança, a primeira coisa que a gente faz é a gente pergunta, sabe o que são frações? Ela vai dizer, não, a gente vai dar uma explicação breve, porque ali o objetivo é que ela faça a relação visual. Mas a gente pergunta se ela sabe o que é. Porque alguns estudos indicam que fração é um dos conhecimentos, é uma das questões matemáticas que pouquíssima parte social construiu, né? E aí, a gente pensa nos pré-requisitos justamente por acreditar que não tem como ensinar sem saber onde a criança está, né? E aí, a Nunes e Briand, ontem vocês comentaram, eu escaneei uma parte da Nunes e Briand, a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? Assim que a gente conseguir colocar lá no site certinho as aulas. E como vocês depois vão ter acesso por 3 meses às aulas, não precisam se preocupar também em baixar logo tudo, tá? Vão olhando com calma, vão analisando ali o que né, é interessante para vocês. A gente vai deixar partes de livros, alguns artigos e tudo mais. Voltando para Nunes e Briand. Eles vão trazer sempre essa questão de que a matemática, por ser um conhecimento social, ela parte de um problema, de uma dificuldade que a sociedade, que o contexto social tem, ela é ensinada, ela é transmitida de geração em geração. Mas eu não posso esperar que uma criança queira resolver frações se ela nunca vivenciou um problema na vida dela onde as frações tivessem feito sentido, se ela nunca precisou dividir o chocolate dela e dar a mesma quantidade para os 2 irmãos. Se ela nunca sentiu esse problema, por que ela vai fazer uso de frações? Se ela sempre fez continha demais e deu certo, ela não vai usar a multiplicação. Ela não vai ter pensamento multiplicativo. Então, tanto a Nunes e Briand quanto o Caraça vão bater pé no sentido de que a matemática se constrói a partir das dificuldades, a partir dos desafios, a partir dos problemas sociais que a gente tem. E a partir daquilo que é vivenciado como um problema, que a criança vai construindo. Então, tem alguns autores que até batem pé que nós deveríamos ensinar matemática para os nossos alunos na linearidade da pré-história, né? Começar tendo um problema, a criança tentando resolver aquele problema, criando hipóteses, em vez de eu ensinar matemática. Muitos autores vão bater pé que nós só teremos uma sociedade matematicamente ativa a partir do momento que nós reproduzirmos essa vivência dos nossos ancestrais, onde eles tinham um problema e eles tiveram que inventar uma solução. E por isso que cada vez mais a resolução de problemas, a teoria da resolução de problemas, vem cada vez mais forte. Por quê? Quando eu chego numa sala e eu ensino matemática, eu estou quebrando
com esse contexto cultural da matemática, de uma construção social. Eu estou pulando, eu estou indo direto para o lógico-matemático. Alguns professores ainda vão usar um pouquinho o conhecimento físico ali na exploração, mas tem conteúdos matemáticos que não tem como explorar fisicamente. Não tem como tu dar características para a criança conseguir perceber aquilo. Então, essa questão, quando a gente ensina matemática, quando a gente tenta intervir com uma criança, muitas vezes eles perguntam, por que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber disso? E grande parte dos professores também não sabe dizer o porquê que aquilo é importante. É um conteúdo que está lá. Está lá, está na grade. Tem que ser ensinado. Porque depois vai vir um outro conteúdo que tu precisa saber disso. Então, essa fragmentação do ensino é o que talvez torna tão difícil a construção do lógico-matemático, do porquê que aquilo ali realmente faz sentido na minha vida. Não concorda, Neiva? Não, tem uma briga aqui do meu lado, não tá. tem nada a ver com isso. Tá, não, então tá tudo certo. Se vocês, quando a gente estudar o zero, na próxima aula, de segunda-feira, vocês vão ver, quando a gente vê o processo de contagem da criança, é bem isso. É o processo histórico da construção, passo a passo, né, de tudo. E quando vocês abrirem o Caraça, vocês vão ver que o Caraça puxa bem esse processo, assim, da construção de passo a passo das coisas. E nós, na escola, por uma questão de tempo, por uma questão de conteúdo, de carga horária, sei lá, eu por quê, a gente não tá mais seguindo isso. Neivas, quando tu quiser falar, tu vai interrompendo, tá? Porque daí eu vou indo. Matemática é social. Matemática é social. Nós temos um sistema arbitrário, que é um sistema de contagem, né? Que tem um signo, um símbolo que nós impomos para as crianças. Porque para eles, quando eles são pequenos, um não é obrigatoriamente um. É um signo, é um símbolo. Nós impomos a matemática na vida deles. A matemática hoje, os nossos conceitos matemáticos, nossos conteúdos matemáticos não são mais lógico-matemáticos, gente. Para eles não são, porque eles não construíram isso. Eles não têm mais tempo para perceber isso. E nós, na intervenção, nós ainda podemos explorar um pouco mais, culturalmente, para a criança perceber o porquê que aquilo é importante, para ela talvez chegar na abstração reflexiva. Eu digo um talvez porque, né, eu quero fazer uma selfie de todo mundo agora e depois nós vamos para a conversa, porque nós precisamos conversar mais. Nós estamos conversando muito pouco. Quem não quiser abrir câmera, bem tranquilo, tá? Eu vou parar de compartilhar agora. Deixa eu vir para cá. Que daí eu consigo fazer um print bonitinho. Porque ontem nós não fizemos print, né? Nós não fizemos print ontem. Peraí. Parei de compartilhar, né? Para vocês, parou? Tá. Sim, Deixa eu abrir parou. aqui. Eu vi que ontem a Rosimeire fez print também, né? Se alguém mais quiser abrir câmera, senão fica o nomezinho de vocês, para mim tá tudo certo. Mas quem quiser que eu marque, vocês vou postar no Instagram, tá? Então, quem quiser ser marcado, coloca aqui no chat o @, que daí eu marco vocês lá no Instagram quando eu postar depois, tá? Ontem eu não postei nada, porque eu não tinha termo de autorização de todo mundo. E aí, quem não assinou o termo de autorização ainda lá, nem abre a câmera. Tipo, nem abre a câmera. Porque eu vou postar hoje, tá? Mas aí ficou o nomezinho, acho que não tem problema, né? Posso? Em 5, 4, 3? Todo mundo foi? Deixa eu esperar a Charliana. Pronto? Preparadinhos? Sorriso, Márcia. Aê, preparada e foi. Com a carinha. Peraí que eu vou salvar só nós, para não aparecer o zoom ao redor. Peraí. Adoro assim, que a gente deixa tudo ao redor, né? Deixa eu dar uma salvadinha aqui. Eu não vou botar no grupo agora, eu posto depois, tá? Se eu abrir o WhatsApp agora, trava muito. Antes de eu continuar, e aí a minha paradinha agora, eu sei que hoje, assim, ó, Piaget é mais teórico, é mais pesadinho, tá? Vamos lá. Perguntas e comentários antes de eu continuar, antes de eu ir para o resto, assim, para minha sondagem de resto é boa, né? Fica feio. Quem entrou depois? Tá tranquilo? Conseguiram abrir? Antes de eu continuar, Piaget faz sentido? Não faz sentido? Quando viram epistemologia genética para vocês, era Piaget? O que vocês pensaram que era? Vamos lá, antes da gente ir adiante.
Se não quer falar, pode pôr no chat, eu leio. Ah, eu pedi os arroba, né? Tá, já estão colocando os arroba ali, a gente vai copiar depois. Uhum. Aí vocês vão ver o marco vocês lá. Pode falar, Maria. Nem precisa levantar a mão, pode ir abrindo e falando. Bom, em primeiro lugar, desculpe que eu só pude entrar, eram quase 8 horas. E aí, quando eu entrei, você estava falando que na década de 50, 60, quer dizer, não se ensinava matemática. E aí, realmente, me deu um negócio, porque eu sou dessa década, tá? E aí eu me lembro claramente como foi meu aprendizado de matemática, e não foi isso que você está falando. Como Não é que foi? Por exemplo, tem uma cena que eu me lembro até hoje, eu estava no 2º ano, a irmã Maria Helena, que eu estudei em colégio de freira, colocar no quadro assim, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Agora nós vamos aprender uma coisa incrível, que é como multiplicar. Olha só, no primeiro ano, as criancinhas somavam assim, 1, 2, 2, mais 2, mais 2, mais 2. Agora, quantas vezes tem o 2 aqui? Aí, para 2 vezes, sim. E assim, eu me senti muito importante, que agora eu estava aprendendo a multiplicar. Uma coisa muito difícil. Teve muita sorte, porque o ensino de matemática não era assim, ela era construtivista sem saber. Ou ela era intencionalmente construtivista, né? Bom, enfim, eu assim, sempre tive facilidade de matemática, talvez não pela inteligência, mas hoje em dia eu percebo, talvez por toda essa base. Né? E eu sempre adorei matemática, quer dizer, era filha única, não podia brincar na rua, eu adorava fazer equação, descobrir o valor de equação, e é o que eu falo, gente, matemática é fantástica, ela dá um prazer incrível, porque rapidamente você resolve a questão e você tem o resultado. Pô, ler um livro, demora de 2, 3 dias para ler, entendeu? Por mais empolgante que seja o livro, a matemática era muito mais estimulante, né? Tanto que até eu brinco, eu gosto tanto de matemática que casei com um professor de cálculo, entendeu? Quer dizer, Nossa, não. Infelizmente, quer dizer, eu fiz curso normal e aí isso cortou a minha questão de matemática, embora até tenha feito um vestibular para a UF, tenha entrado em matemática, eu só fiz um período, mas aí eu não tinha base para continuar, eu já tinha 3 empregos, e matemática você não faz, sendo assim, você tem que ter tempo para tentar. E eu brinco com os alunos dizendo, sabe por onde você aprende matemática? Aí eles falam, pelo livro. Eu assim, não, livro não passa nada, matemática se aprende pela bunda. Senta o rabo na cadeira e faz 50 exercícios, até que chega aqui em cima, a não ser aqueles poucos eleitos que viu lá no quadro e conseguem entrar. Aí eles começam a rir, teve um até que para mim falou assim, olha, estou de bunda chata, mas aprendi um negócio de matemática. Então, quando você fala nos negócios da década de 50, 60, você assim, poxa, meu Deus do céu, mas... E talvez... Quando você deu essa história da matemática, me fica assim, por que tem tanta dificuldade, tanta raiva da matemática? Entendeu? Por que as crianças têm tanta dificuldade assim, entendeu? Alguns pesquisadores, eles até falam, né? Existem hoje até uma teoria da... Neiva, me ajuda, como é que é o nome da teoria? Eu tive que tirar da dissertação de mestrado, porque eu tinha usado uma citação no sentido de que as crianças têm medo da matemática. Eu tive que tirar, porque dentro da teoria... Eu esqueci o nome da teoria, tá? Mas tem uma teoria da matemática hoje que refuta muito essa questão do trauma da matemática. Que a matemática é traumática. Então, eu esqueci o nome, tá? Perdão, gente. Mas alguns pesquisadores batem pé que, pela matemática ser racional, por só ter certo ou errado, a criança erra, aí vem aquilo que a Piaget diz, né? Tu erra uma vez, tu vai de boa. Mas tu erra sempre, tu começa a achar que o problema é contigo. E a matemática muitas vezes é isso. E aí, quando a gente vai ensinar matemática na escola, e a criança não tem um conhecimento social daquela matemática, ela não está num ambiente numeralizado, e ela chegou na escola e ela teve um ensino de números, não um ensino de quantidades, ela aprendeu a contar mecanicamente. E aí ela conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tu mostra o 14 para ela, e ela para e olha para ti, e ela respira fundo, dela tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque ela sabe de cor os números. Acabaram os dedos. Ela tem que contar rapidinho até o 14, porque ela não lembra o nome daquele número, porque ela decorou a ordem dos números. E é engraçado uma coisa que você falou sobre a questão que meu pai, português, só fez até a 2ª série, que seria a 2ª série primária. Ele era alfaiate, ele fazia contas de cabeça. Sim.
Sim, porque ele tinha um problema que ele tinha que resolver. Entendeu? E assim, era impressionante, ele fazia conta até mais rápida do que eu, entendeu? Que quando estava lá, ele olhava, não parece, menina, tá tanto, entendeu? Quer dizer, a rapidez com que ele lidava com isso, né? Quer dizer, com essa questão numérica. Agora, tem uma coisa que é cruel, né? Porque numa escola, a criança escreve bem, lê bem, canta bem, joga bem, mas quando ela sabe matemática, nossa, como ela é inteligente, ela é ótima em matemática. Binei Simon, teste E isso é frustrante. Isso é frustrante. Quer dizer, se eu não sou bom em matemática, eu posso ser bom nas outras coisas, mas eu não sou inteligente, porque só é inteligente que é bom em matemática. E isso também coloca a matemática num pedestal que é complicado das pessoas lidarem, né? Sim. Eu Desculpa, não falei sei. muito, mas realmente, assim, quando você falou, eu falei, não é assim, não. Minha professora Maria Helena lá fazia isso. A gente aprendeu direitinho, a gente fazia reversibilidade, botava para lá, para cá, a fração a gente tinha lá, papapá. E mais um detalhe, quando a gente chegava na aula, a gente tinha 2 caderninhos. Um que era do ditado, das palavrinhas do ditado, e dos deveres de matemática, que entregava para a professora, e no outro dia ela mostrava para a gente quanto que a gente tinha tirado. E hoje em dia eu percebo que eu fazia isso com meus alunos de música, que é, quando você leva para casa, você vê o erro, e os erros são instrumentos de aprendizagem. Isso é Piaget, né? Não tem dúvida. Aham. E aí, ou seja, quando eu falava para os alunos, eu errei, que ótimo que você errou, mas eu errei, que bom que você errou, agora eu sei o que eu tenho que te ensinar. Porque se você acertou, eu não sei se você colou, se você copiou, se você chutou. Agora, quando você aí eu sei. Opa, ele não sabe isso, é isso que eu tenho que ensinar. E eles ficavam me olhando assim com uma cara tão espantada, né? A gente Mas eu acho maluco. que nós, na clínica, no AE, a gente consegue utilizar o erro. Mas, gente, no ensino regular é muito difícil ter tempo para mudar uma aula para trabalhar o erro. Deveria ser. Eu brinco, eu sou 40 horas sala de recurso, porque hoje eu consigo fazer o que eu gostaria de ter feito quando eu era alfabetizadora. E quando eu era alfabetizadora, eu não tinha tempo e espaço para. Margarete, fala, te cortei 2 vezes. Não, porque a Maria Aparecida falou e eu não sei onde que a gente se perdeu. Porque meu pai era da 4ª série, ele fazia cálculos, construía a casa como mestre de obra, né? E ele conseguia fazer. Então, eu estou falando, a gente teve um longo tempo de estudo, mas parece que paralisou. Eu não sinto... Se você pegar livros de antigamente, livros de 3ª série, 4ª série, era bastante com a matemática, ela estava bem no alto, né? E hoje a gente vê que ainda a gente está perdido. É um dos motivos que eu estou aqui, porque a gente tem que, quando você falou da pandemia, hoje até saiu resultados que o Brasil ficou em penúltimo lugar e na leitura, né? Mas aí se coloca a pandemia foi no mundo. Então, assim, não foi só aqui. Mas eu estou falando em grandes... Dentro do próprio Brasil, a gente vê as diferenças, né? E aí eu fico me perguntando, quando é que a gente vai sair desse buraco na parte tanto da matemática como na parte de leitura, interpretação? Eu preciso falar um pouquinho, porque assim, né? Vai que eu estou procurando uma citação aqui. Tá aí que eu vou... Assim, eu sempre digo, né, que quando eu comecei, há 12 anos atrás, eu trabalhava o triplo de conteúdo que eu trabalho hoje. Tá? E antes da pandemia já era assim. Tá? Quando eu comecei, a gente exigia muito mais. Só que hoje eu trabalho um pouco diferente. Quando a Maria Aparecida falou que a gente pega e bota o aluno na bunda na cadeira e faz exercício, eu era dessas. Então, tu tem que sentar aí e fazer 50 exercícios desse, porque se tu terminar só 49, não terminar o último, tu não aprendeu. Tá? Eu era dessas que era 50 de cada coisa, 100 de cada coisa, para conseguir entender aquilo ali. Hoje eu já penso um pouco diferente e eu já trabalho um pouco diferente. Por exemplo, eu
vou puxar a questão de que vocês estavam falando dos pais de vocês, tá? Eu estou trabalhando porcentagem com os meus alunos do 8º ano. O Alex. O Alex, desculpa. Quando eu trabalho porcentagem com meus alunos do 8º ano, eu estou fazendo eles pensar, eu não estou ensinando eles por regra de 3. Não, tá, isso tudo aqui é 100%. Quanto é 10% disso? Tá, e quanto é 5% disso? Eu estou tudo reduzindo a unidade para eles conseguirem entenderem que eles não precisam fazer um cálculo exorbitante que vai dar um número enorme que eles não vão conseguir entender, porque eu brinco com eles e eu digo, se vocês não entenderem a porcentagem, qualquer profissão que vocês tiverem, qualquer lugar que vocês estiverem, não vou comprar de vocês, não vou vocês vão ser os meus advogados, não vou nada, porque o básico vocês precisam compreender a porcentagem e o dinheiro. São duas coisas que precisam se compreender. Então, eu penso hoje na questão da compreensão. Antigamente, Margarete, eles tinham essa questão de compreender, a necessidade da compreensão. Sabe, assim, ó, eu sei porque tem pedreiros, tem pessoas que conseguem fazer uma casa muito melhor que um engenheiro hoje. E não é porque... social. E não é porque eles compreendem o que eles precisam fazer exatamente. Eles têm a compreensão e a vivência. Coisa que um engenheiro, muitas vezes, não tem. Porque quem está começando na engenharia, tá? Não vou dizer que engenheiros, né? Mas quem está começando, quem é engenheiro civil que está começando, ele não tem a vivência que um pedreiro tem. Ele aprendeu a teoria, mas a prática do pedreiro... Quer ver um exemplo prático disso? Nossos primeiros relatórios, gente. As primeiras avaliações que a gente teve que escrever relatório. Para quem já fez o relatório, né, de avaliação. Gente, as primeiras, a gente pena. É uma agrura. É aquela coisa de tu ler meio mundo para conseguir escrever 3 linhas e tu achar que tu não falou nada daquela criança. Aí, quando tu pega um profissional que já tem conhecimento físico, conhecimento social, conhece bem aquela criança, olha para a criança. Eu adoro profissionais que já atuam há muito tempo com a inclusão, porque eles olham para a criança caminhando na rua, eles já dão um sítio. Não é que ele está taxando, não é que ele está classificando, mas ele já tem tanto conhecimento a respeito daquilo, ele já tem tanta vivência social, o lógico matemático, o lógico daquilo ali está construído dentro dele. E eu falo lógico matemático não só no sentido matemático, lógico no sentido da interação, né? Do físico, do social, da vivência. Que ele consegue. Eu adoro, assim, sabe? A pessoa que já vivenciou educação especial há muito tempo, ou qualquer experiência, né? Escreve um relatório assim, tranquilo, sorrindo. E quando a gente começa, Jesus, Abana, a tortura a gente conseguir descrever aquela criança. Pela insegurança, repertório de palavras, né? E fora todo um outro resto de coisas. 2 fatos importantes, tá? A pergunta do porquê que a matemática é o que é, tá? E por que está assim? Piaget, em 1970, faz a primeira edição, 69, a primeira edição dele, tá? E perguntam para ele assim, por que de 1935 até 1965 as disciplinas das ciências humanas aumentam, tá? Ele está falando de Europa, né? E por que neste período que surgem os grandes autores da educação? E aí ele começa falando, né? Durante o mesmo período, entretanto, que todos esses grandes autores aparecem, nenhum grande pedagogo apareceu na lista dos homens eminentes que marcaram a história da pedagogia. Isso levanta um problema. A primeira constatação que se impõe quando se percorre os índices das histórias da pedagogia é um número proporcionalmente considerável dos inovadores em pedagogia que não eram educadores profissionais. E aí ele traz uma lista de Comênios, de Rousseau, de todo mundo ali que escreveu para a educação, mas não era pedagogo. E aí a gente vai para o Brasil. Tá, saímos lá. Deixa a Europa lá, né? Europa, até os anos 60, tinha pouco pedagogo, tá? Brasil, pesquisa, né, da Nogueira. Mostra o livro da Nogueira depois, que antes não deu para ver, daqui a pouco o pessoal não... Ah, tá.
Tá? Mas a gente vai Porque a disponibilizar. escrita dele ali em cima é bem pequenininha. Minúsculo. Ele é pequeno, mas ele vai estar escaneado junto lá, nas partes dele. A gente não pode pôr ele inteiro, né? Porque ele ainda tem direitos autorais. Mas não querendo indicar, mas nos online tem ele inteiro, tá? Nós não vamos disponibilizar inteiro, mas esse aqui tem nos inteiro, porque ele é mais antiguinho, né? Estou falando aqui de século XIII, né? A gente tem a criação dos Estudos Gerais em Lisboa e a criação da Universidade de Coimbra. Que bonito, século XIII. Lisboa, Coimbra, tá? Brasil. O nível do ensino de matemática no Brasil no início do século XIX pode ser depreendido da decisão da Corte, de 22 de junho de 1809, quando ficou estabelecido que a álgebra, a aritmética e trigonometria seriam ensinadas para pessoas que desejassem distinguir-se nas diferentes ocupações e empregos da sociedade, de caráter científico ou mecânico. Peraí, quanto tempo de diferença entre a Universidade de Lisboa e o ensino de matemática no Brasil? E tem mais, tá? É a melhor parte, tá? Até 1808, eram proibidos no Brasil a circulação de jornais, as escolas superiores, a impressão de livros e panfletos, bem como a existência de gráficas. Opa! Até 1808 era proibido. E a gente quer que os nossos resultados em matemática sejam parecidos. Nós somos colônia, gente. Não tinha. Tem como tu ser alfabetizado e letrado num mundo que não tem letras? No mundo que não tem escrito? Então, se o povo aprendeu matemática antes da imposição da Carta Régia, foi porque eles tinham a vivência social, conhecimento físico, conhecimento social, que construiu um conhecimento lógico matemático de vivência de matemática, porque as pessoas compravam, vendiam, trocavam desde a pré-história. A matemática surge muito antes que a escrita. Porém, como conhecimento estruturado e social, ela é muito mais recente. E no Brasil, mais recente ainda por todas essas imposições que nós tínhamos enquanto colônia. E pouca gente se dá conta disso, e pouca gente fala disso. É bonito comparar dado para falar mal do Brasil, tá? E levantar que nós fomos colônia, e que até 1808 não tinha livro. Isso a gente acaba esquecendo. Tá, eu vi dois arroba ali no chat, mas alguém quer ser marcado? Aí coloca lá. Eu quero, antes de eu continuar. Se alguém quer falar, enquanto eu vou abrindo aqui, pode ir falando, tá? Deixa eu só... Tá pequenininho, deixa eu tentar aumentar aqui. Aqui está o material bibliográfico da aula 1, tá? Tem o vídeo de apresentação do estudo de caso, tem o link para a dissertação, o PDF com as cartas de aplicação, o PDF da aula, né? Com os slides, a ficha do aplicador, o videozinho de apresentação do protocolo, que é aquela coisa mais básica, e a versão completa do produto educacional, tá? E aí, aula 2. Tá compartilhando com vocês ainda? Sim? Tá. Na aula 2, nós colocamos para vocês 3 vídeos, tá? Ele é um vídeo que ele tá cortado em 3 partes, porque ele é longo, do Piaget. A tradução não é muito boa, tá? É só legendado, mas para quem não viu, assim, Piaget, né? Eu sou muito fã dele, então eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de ver o autor. Por exemplo, muitas vezes eu compro um livro, eu pesquiso no YouTube para poder ver a pessoa, para poder realmente, assim, ver a pessoa falando, porque ler o que a pessoa escreveu é diferente de ver a pessoa, né? Muitas vezes quando a gente lê alguma coisa de alguém, a gente cria aquela imagem da fisionomia da pessoa. Eu, pelo menos, crio, tá? Eu sempre crio o autor na minha cabeça, assim. Então, poder olhar o Piaget, é uma gravação bem antiga, vocês vão ver que tá craqueladinha, assim, é velhinha, né? De pouquinho tempo antes dele realmente nos deixar, mas é interessante no sentido de ver ele falando. E no meio tem videozinhos apresentando parte da pesquisa, tá? Parte das pesquisas do grupo de pesquisa de Genebra. Os slides da aula de hoje, eu deixei o Caraça, tá? O livro completo do Caraça para vocês, porque como ele tem mais de 20 anos, a gente pode disponibilizar. Eu escaneei uma parte da Constance Camille, da construção do número, a parte que fala justamente sobre o conhecimento social, físico e lógico-matemático, tá?
Tá um pouquinho arriscado porque eu tenho mania de usar canetinha nos livros, tá? Então, me perdoe. E eu deixei o capítulo do Piaget que fala sobre o conhecimento social, físico, lógico e matemático dentro do livro do Nascimento da Inteligência na Criança, tá? Deixei mais Piaget, Caraça e Constance Camus para ficar mais completinho para vocês. E aí, no final da aula, eu mando o link, porque eu não perguntei para a Rosemary se ela conseguiu deixar o site montadinho, para nós já conseguirmos postar lá. Se a gente não conseguir postar lá, eu mando por e-mail para vocês. Porque os links fica fácil de... Os links dos vídeos do YouTube é tranquilo, qualquer coisa até ponho lá no grupo. Eu não gosto de postar material no grupo, link de vídeo, coisa, porque eu acho que fica muita coisa. E a gente acaba perdendo do mesmo jeito, tá? Mas a questão do... Ah, tá. Esqueci. Peraí. Que eu me trabalhei. Minhas 300 mil telas aqui. A Neiva ri de mim, né? Que eu abro tanta janela que eu me perco na história. Peraí. Aqui. Gente, eu tô gostando do Zoom. Eu ainda quero testar os recursos de tela para a gente poder brincar de escrever no Zoom. Ainda não testei essas. Nós sempre fazemos nossa avaliaçãozinha básica, tá? Nosso forms de avaliação da aula. Ah, Valquíria, eu vi que tu abriu o microfone e saiu e voltou, Valquíria. Conseguiu acompanhar? Agora eu vi a mensagem da Valquíria, eu não tinha visto, tá? Quem for ler o QR Code vai abrir para vocês um Google Forms, tá? Para responder. Os formulários de avaliação da aula são anônimos, tá? Não tem espaço para colocar nome, a gente coloca só a data que respondeu, né? Tem a parte inicial, onde vocês avaliam realmente a aula. Eu sei que o conteúdo hoje é um pouquinho mais pesado, assim, ó, não é tão emocionante, mas para viver o protocolo sem entender o conceito que construiu ele, eu acho complicado. E Piaget é aquela coisa, né? A gente vê ele a vida toda, mas entender ele sempre é um pouco mais complicado. E eu não entrei, vocês viram, né? Eu não entrei nos estágios de desenvolvimento, não entrei naquela parte que eu acredito, até por isso que eu fiz o brainstorm no começo, porque eu acredito que essa parte do Piaget, das fases e tal, eu acho que isso é tranquilo para vocês, né? Eu peguei mais a parte que estruturou a minha pesquisa, que era justamente a distinção, a construção do lógico-matemático que a criança constrói, né? A criança constrói. Eu não consigo construir nada, e quando eu construo ainda cai. Mas se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse da aula de hoje, é isso, tá? Nós não construímos nada na criança. A criança constrói a partir da nossa intervenção. Ou não constrói, quando a gente não consegue realmente estar ali no nível que ela vai conseguir entender o que a gente está fazendo. Neiva, esqueci alguma coisa? Não? Tá. Não, acho que não. Foi Tá. isso. Eu coloquei o link aqui, coloquei. Eu vou ir colocando uma pergunta. Quando eu coloco lá na descrição do grupo os links em cima, fica tranquilo para vocês acessarem? Porque eu acho tão ruim solto no meio das conversas, mas é que eu tenho dificuldade para usar o WhatsApp, então eu não sou padrão, tá? Porque não sei se para vocês fica tranquilo ali em cima, porque talvez eu poderia colocar o link do protocolo direto ali, talvez? Mas pediria autorização do mesmo jeito? Não, porque eu não mando por e-mail daí, né? Eu vou tentar depois, tá? Daí a gente vê quem não conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar ele ainda? Para poder ir analisando. Claro, a gente vai usar ele a partir da quarta aula, que a gente vai realmente usar ele, tá? Tem um tempo ali. Mas a gente gostaria que vocês já fossem, né, manipulando ele, e até conseguir imprimir e tal. Isso não é uma coisa assim que a gente faz de um dia para o outro, né? São bastante folhas também. E daí a gente tentou disponibilizar o quanto antes. Alguém comentou no formulário de avaliação, eu adoro quando vocês são extremamente sinceros, e por isso que eu gosto de fazer formulário sem identificação. Alguém comentou a questão de disponibilizar os slides antes, tá? Eu, infelizmente, sou uma pessoa que tem toque. Eu termino os slides durante a nossa aula, tá? Eu sou uma pessoa que... Bom, que nem eu disse para vocês ontem, minha dissertação, na minha concepção, até hoje não está pronta ainda. Se eu pudesse, eu ainda estaria editando e escrevendo ela.
para mim é muito difícil disponibilizar os slides antes, porque eu vou mexer neles. Eu acho que 2 minutos antes da aula começar, eu ainda estava alterando o slide, né, Neiva? A Neiva fica louca comigo, porque né? A Neiva às vezes faz uma cópia, eu vou editar aqui, eu digo, não, pelo amor de Deus, porque eu preciso, né? Então, assim, para mim é muito difícil disponibilizar antes, porque eu fuço até o último momento. E daí eu acho ruim, vocês receberem um material, depois eu estar postando outro, fica aquela coisa né? E às vezes, assim, com base na avaliação de vocês, a gente vai mudando a proposta. Nem hoje a gente não ia passar tantos livros, mas como vocês comentaram que gostariam de ter um referencial, a gente acabou escaneando mais alguns, tá? Talvez a qualidade não fique maravilhosa, porque alguns são grossos, e daí na hora de escanear, às vezes fica a lombada ali atrapalha, tá? Então, se algum não der para visualizar, vocês comentam lá. A verdade, Neiva, a gravação, né? Eu não consigo, acho que